que esse café da manhã não estava muito bom, não? O café da manhã estava bom? Então, bom dia! Bom dia! Bom dia, juventude. Vamos ficar de pé, então? Já vamos aquecer aí, espreguiçar essa manhã. Tem povo feliz aí? É? Bom demais. Cadê o Ramon feliz aqui? Então vamos começar esse momento já cantando a Santíssima Trindade? Vamos? Vão ter que aprender? Acho que vocês sabem, né? Sabem cantar em nome do Pai? Quem não sabe vai aprender. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui. Cante assim em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Deus está, Deus está, Deus está aqui. Deus está, Deus está, Deus está aqui. Deus está, Deus está, Deus está aqui. Vamos de novo, vamos ver se o pessoal aprendeu. Acho que a galera ainda não aprendeu a cantar. Eu quero ouvir as suas vozes. Em nome do Pai, em nome do Filho, Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. estamos aqui. Cante, em nome do Pai, Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. em nome do Espírito. Declare que Deus se faz presente neste momento. Deus está, Deus está aqui. Deus está. Deus está, Deus está, Maria está. Maria está, Maria está, Maria está. Os anjos estão. Os anjos estão, os anjos estão. O irmão está. O irmão está, o irmão está. Meus irmãos, aqui a gente vai ser convidado a todo momento a realmente cantar, louvar. Se a gente estiver introspectivo, fechado, a gente pode não conseguir reconhecer que Deus se faz presente neste momento. Por isso eu quero cantar mais uma vez isso com vocês, mas agora eu vou deixar vocês cantarem. Vocês cantarem, declarando que Deus, Maria, os anjos e os nossos irmãos estão todos aqui. Amém? Então eu quero ouvir as suas vozes. Em nome do Pai, em nome do Filho, Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. estamos aqui. Pode ser mais forte, em nome do Pai, Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. em nome do Espírito Santo. Declare isso, Deus está. Deus está, Deus está aqui. Deus está, Deus
mais linda que meus olhos já viram. Amém? Vamos animar? Vou chamar aqui nosso Ministério de Dança aqui pra frente, ó. Uma salva de palmas aí pro nosso Ministério de Dança, que vai nos ensinar aqui agora. Olha, vocês vão ter que acompanhar elas, viu? Quem ficar parado, eu vou olhar daqui e vou chamar pra dançar sozinho aqui na frente. Quem quiser vir aqui pra frente pra dançar junto, ó, pode vir aqui pra frente. Vamos começar assim, ó. Vamos começar lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo. As palmas. Cantando assim, ó. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu. Lá embaixo, nas palmas. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Tem gente aí que não aprendeu ainda, hein? Tô de olho aqui. Então vamos começar de novo aí bem devagarzinho para ensinar o pessoal. Lá embaixo, ó. Vai. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Espírito Santo. O meu coração é o quê? Seja bem-vindo. Lá embaixo. Seja bem-vindo. Espírito Santo. Tira o pé do chão. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem orar. Isso aqui tá muito vazio, ó. Vamos juntar. Vamos pegar espaço, vamos se misturar aí. E quem quer ir para a casa do Senhor? Algum dia nós iremos lá. Mas vamos cantar assim. Essa todo mundo sabe? Sabe? Encheu. A casa do Senhor. Se encheu. A nuvem da glória. Encheu. Agora
E teu reino. que o seu reino não findará, Quero ouvir. que o cordeiro é o leão, que no trono está. E Jesus no trono está. Que o seu reino não findará, que o cordeiro é o leão, Peraí. Que o cordeiro é o leão. Tá fraco, né? Deixa ele vir pra frente, ó. Aí, ó. Que o cordeiro é o leão. Que o trono está. que Jesus no trono está, O seu reino. que o seu reino não findará, que o cordeiro é o leão, Que o cordeiro é o leão. Que o cordeiro é o leão. Que no trono está. Vamos para Jesus. Pode voltar nos seus lugares. Já vamos aquietando. Ei, cansaram? Continua de pé. Não para sentar não. É só para voltar para os seus lugares. Vamos continuar de pé. Coloque a mão no seu coração já. Ouça as batidas do seu coração e diz assim: Senhor, eu abro as portas do meu coração. Senhor, eu quero te ouvir hoje. Senhor, eu quero te ouvir hoje. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Por isso, envia o teu Espírito Santo Por isso envia teu Espírito Santo. e convence-me, Senhor, Convence-me, Senhor, que eu sou amado, que eu sou amado, que eu sou muito amado. sou muito amado. Então, meus irmãos, neste momento pedimos a presença do Espírito Santo sobre nós. Façamos presença neste local. Vem Espírito Santo sobre este local, sobre esta paróquia. Vem Espírito Santo sobre todos os jovens. Venha sobre os músicos, Senhor. Venha fazer sua obra nova, Senhor. Restaura o nosso coração, reconstrói tudo que é velho, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E já no toque do violão e no canto dessa música, peçamos a presença do Espírito Santo. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser Dependente eu quero ser do teu Espírito. do teu Espírito. Vamos cantar mais uma vez. Senhor, hoje eu me rendo. Senhor, hoje eu me rendo. Eu Reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então Seja tudo em mim. dependente eu quero ser Dependente eu quero ser do teu Espírito. do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no
coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até depois voltar. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até depois voltar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até depois voltar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até depois voltar. Na palavra a gente diz assim: pedi e recebereis, buscai e será dado. Por isso, meus irmãos, nesse momento, feche seus olhos. Faça isso, feche seus olhos. Peça a presença do Espírito Santo no meio de nós. Peça a presença do Espírito Santo no teu coração. Que ele venha habitar o teu coração. Que ele venha habitar os teus ouvidos. Que ele venha habitar nos teus olhos. Para que tudo que a gente pensar, tudo aquilo que a gente falar, seja por graça do Espírito Santo. Vai pedindo no seu coração: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Sopra, Senhor, esses ossos ressequidos, Senhor. Manifesta a tua graça, Senhor, neste lugar. Manifesta a tua graça sobre esse jovem, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar. Quero que vocês Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar. vamos ser mais forte. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até transbordar. Senhor, Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, até você que sabe rezar em línguas, solte sua voz. E você que não sabe, vai dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nesse clima, eu quero convidar aqui o Carlos, ele aqui à frente. Ele que vai trazer a palavra aqui para nós. Vocês, do jeito que estão aí, já erga a sua mão aqui para o Carlos. Que ele seja agora boca de Deus. Que ele possa professar tudo aquilo que o Senhor quer. Tudo isso nos pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus
Jesus Cristo. Bom dia. Todo mundo bem alimentado, todo mundo bem elétrico depois da animação, graças a Deus. Bom, meu nome é Carlos, também sou conhecido como Cadu, né? Pela maioria das pessoas, na verdade por quase todo mundo. E sou da Canção Nova, sou servo dos Jovens Sarados, também sou cerimoniário na Canção Nova, que são os ministérios que eu agrego lá na missão. Bom, o tema que eu fui convidado a pregar para vocês foi o tema Quem é Deus? E bom, esse é um tema que dá para se aprofundar bastante nele, pois quem é Deus é um tema com muita resposta, mas também com muita dúvida, né? Continua sendo um mistério, porém não para aqueles que são íntimos de Deus. E bom, quem é Deus e como a gente pode conhecer a Deus? Todo mundo concorda que a gente não pode conhecer Deus como a gente conhece um vizinho novo que chega no bairro, certo? Quando o vizinho novo chega no bairro, o que a gente faz geralmente? A gente vai lá, se apresenta. Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos. Como que é seu nome? Ela se apresenta, sou fulano. Ali, teoricamente, a gente já se conheceu. A gente pode conhecer Deus dessa forma? Não diretamente, pois a gente não consegue falar com Deus dessa maneira. Então, como fazer para a gente conhecer a Deus? O que a gente, como humanos, como meras criaturas, meros mortais, né, podemos fazer para conhecer a Deus? Através da revelação. Deus, ele é um mistério, mas ele deixou muito bem revelado para a gente como que nós podemos conhecer a Ele. Alguém sabe dizer que revelação que é essa? Alguém se arrisca? A Bíblia, as Sagradas Escrituras. Deus se revela para nós através da Sagrada Escritura, principalmente. Aonde que nós podemos ver isso? Bom, como o meu tempo é curto para pregar para vocês, eu escrevi aqui no meu caderno os versículos que eu vou usar. Então, eu não vou, durante a pregação, parar para a gente abrir a Bíblia. A não ser que, bom, pelo menos eu não sou uma pessoa rápida para abrir a Bíblia, mas caso você for, está todo mundo com Bíblia? Amém. Então, vou passar pela Bíblia, na verdade, umas 2 vezes. Abri a Bíblia umas 2 vezes que eu marquei aqui, que não deu para escrever no caderno. Vamos lá ao nossa primeira parte. Na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos a primeira revelação que nos leva a saber quem é Deus. Gênesis capítulo 1 fala: no princípio Deus criou todas as coisas. Então aqui nós já sabemos que Deus, Ele criou tudo que tem no céu, tudo que tem na terra, tudo que tem nos mares, foi Deus quem criou. Em João capítulo 1, versículo 3, temos outra revelação de Deus, onde nós sabemos que tudo foi feito por Ele, para Ele, e nada foi feito sem Ele. Então nós sabemos que Deus, Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas, e que tudo que foi criado em razão por Ele. Então nada no mundo teria sido criado se não fosse por Deus. Então nós sabemos que nós somos as criaturas, Deus, Ele é o Criador, então nós somos pertencentes a Deus. E aí a gente precisa, como criatura, conhecer mais do nosso Criador. Como nós podemos fazer isso? A Bíblia também revela? Sim, a Bíblia também revela. Lá em... Só um minuto. Primeira carta de João, capítulo 4, no versículo 8. Deus ele nos dá uma dica de como nós podemos fazer para conhecer mais ainda a Ele.
né? Além do que a gente já viu, de o Criador e a razão de tudo e de todas as coisas. Em João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Então aqui é basicamente um tutorial bem compacto que a Bíblia nos deixa, para que a gente possa conhecer a Deus. Então qual a forma que a gente pode conhecer a Deus melhor? Amando o próprio, amando a si mesmo, amando primeiramente a Deus, amando a Deus, que é o amor que a gente fala que é o amor ágape. O amor ágape é o amor divino, é o amor que vem de Deus. Como praticar o amor ágape? Na nossa vida, a gente não consegue, né, estar o tempo todo dentro de uma capela, de uma igreja, diante do sacrário, né, ali adorando a Deus 24 horas por dia, todos os dias da semana. Se alguém consegue, parabéns. Eu não consigo. Mas tem formas diversas que a gente pode fazer para amar a Deus dentro da nossa rotina, para assim fazer a gente conhecer mais a Deus. Como que a gente pode fazer isso? No nosso trabalho, a gente pode amar Deus através do trabalho? Podemos. Vou usar o meu trabalho como exemplo. Eu sou social media, eu trabalho na área do audiovisual e do design gráfico. Como que eu posso fazer para estar próximo de Deus enquanto eu trabalho? Porque eu trabalho muito mais tempo do que eu tenho tempo para rezar. Então cabe a mim fazer do meu trabalho, das minhas atividades, a minha oração. Então, bom, eu procuro sempre, nos meus horários de serviço, eu rezar o máximo que eu conseguir. Enquanto eu não conseguir fazer o trabalho orante, eu sempre entrego todas as minhas obras que eu iria fazer naquele dia para Deus, para que naquele dia ali eu possa terminar o dia, deitar na minha cama, botar a cabeça no meu travesseiro, amando Deus mais do que eu comecei amando no começo do dia. Nós podemos aplicar isso em todas as coisas da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja na faculdade. Na sua rotina por inteiro, nós conseguimos aplicar isso. Aplicar o amor ágape, amar a Deus acima de tudo, para conseguirmos conhecer melhor a Ele. Quando a terra ainda não tinha forma, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Nós vimos no começo, em Gênesis, que no princípio Deus fez todas as coisas, tudo que há no céu e na terra foi feito através dele. E também vemos que antes da terra ter a forma que tem hoje, o Espírito Santo ele já pairava sobre a terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito de Deus é o Espírito que a gente vê nos desenhos, por exemplo? Não. É um Espírito como se o quê? Fosse uma energia positiva, uma boa energia, como muitos acreditam? Não. O Espírito que pairava sobre as águas na terra era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele está presente conosco desde o princípio, quando Deus criou tudo. O Espírito de Deus já estava aqui. Sabemos também, através da Bíblia, da revelação da Bíblia, que Deus ele é Trindade. O que é Trindade? O que é Trindade, gente? Três pessoas uma só, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente. Quem respondeu? Obrigado. Sabemos que Deus ele é uma Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa de Deus, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai; a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, nosso Salvador; e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Alguém sabe dizer se todos são a mesma pessoa? Sim ou não? Sim. Todos são a mesma pessoa. Bom, então nós já vimos que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus, ele é
a razão de todas as coisas, e Deus ele é Trindade. Deus ele também é três coisas além de Trindade. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Obrigado. Então, bom, Deus na sua onisciência, ele nos deu a vida, ele nos deu tudo que nós temos, tudo que nós somos. Se você tem família hoje, foi porque Deus deu. Se você tem saúde hoje, foi porque Deus quis, Deus soube que você precisaria. E Deus também, na sua onipotência, Ele pôde te dar isso que você tem hoje. E por que eu estou falando isso? Porque através do que a gente sabe que Deus, na sua onipotência, nos deu, nós sabemos que é porque Ele é o Criador e Ele nos ama. Ele é o Criador e o nosso Salvador. Agora vamos um pouquinho mais a fundo sobre conhecer a Deus. Deus, além de tudo isso, Ele é também eucarístico. Deus, Ele é amor infinito, poder infinito, sabedoria infinita. Deus é tudo infinito. Nós não temos capacidade humana de conhecer 100% a Deus. Deus nos revela no seu nascimento que nós precisamos dele, que nós precisamos da salvação e do sacrifício dele. Porque quando ele veio ao mundo como uma criança, o espírito maligno, que era o príncipe da terra, pairava e roubava muitas almas. E nós não reconhecíamos o nosso Salvador da forma que nós conhecemos hoje. Então Deus ele precisou descer, se fazer humano. Ele, na sua divindade infinita, ele se faz uma criança frágil, e o Criador de todas as coisas se faz criança e se autoconfia à criatura. Deus, o Criador, ele vem como criança e se confia a duas criaturas. Ele se confia, essas duas criaturas são Nossa Senhora e São José, que foram os escolhidos por Deus para Nossa Senhora para trazer o menino Jesus ao mundo, para gestar o menino Jesus, e São José para proteger. Por que estou falando isso? Porque a gente entrou no tema de que Deus ele é um Salvador, que Deus ele é onipotente. E Deus ele sendo onipotente, ele poderia ir por outros meios? Ele poderia salvar a gente por outros meios, sem a humilhação da cruz? Poderia, porque ele é o Todo-Poderoso, ele pode tudo. Então, se ele quisesse só estralar o dedo e acabar com todas as coisas ruins na terra e deixar a terra em perfeito estado, ele poderia fazer isso? Sim. Só que tem uma coisa que Deus, ele pode, mas ele não sei se não faz é a palavra certa, mas enfim, Deus ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem livre-arbítrio e Deus, ele, na maioria das vezes, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Por isso que a Terra era do jeito que era antes, a humanidade era do jeito que era antes e é do jeito que é hoje. Porém, nós temos a revelação sobre quem é Deus na Bíblia. E bom, o tema desse retiro também é abrir as portas para Deus. Eis que estou à porta e bato. Essa também é uma forma muito boa de você pensar, de você refletir se você está abrindo a porta do seu coração para Deus para poder conhecer a Ele. Bom, eu tenho 20 anos de idade, convertido há 2 anos. E antes disso, Deus ele batia na porta do meu coração e eu não abria, e por ter muito barulho no meu coração, na minha vida, tudo, eu não escutava Deus batendo na porta da minha vida a maioria das vezes. Como que eu deixava de abrir a porta para Deus?
Bom, eu sempre fui uma pessoa muito egocêntrica, antes da minha conversão, egocêntrica e muito orgulhosa. E o orgulho e o ego foram as principais fechaduras que impediam que eu abrisse a porta para Deus. Porque eu não ouvia Jesus batendo, e muitas vezes eu ouvi sim e decidi não abrir. Até que ele intensificou a batida na porta, né? E eu fui obrigado não, né? Eu abri por livre e espontânea vontade. E bom, quando eu não era convertido ainda, como que eu posso dizer? O maior motivo do meu ego e do meu orgulho era o esporte que eu praticava. Eu luto, eu pratico karatê, sou há alguns anos aí praticante. E dentro do karatê eu consegui construir muita coisa. Eu consegui ser 6 vezes campeão estadual, eu conseguia ser escalado para lutar na seleção mato-grossense, viajava para fora para lutar, para competir, e isso fazia eu ter um orgulho muito grande e voltar o meu olhar mais para mim do que para a pessoa de Deus batendo na porta do meu coração. E isso me fez ficar cego e surdo para aquelas batidas. E também, entre outras coisas que me impediam de ouvir, na minha adolescência, dos meus 15 até os meus 17 mais ou menos, eu me envolvi com muita coisa errada, né? Me envolvi com criminalidade, com pessoas de alto porte, digamos assim, né? De facção e essas coisas. E eu passava a maior parte do meu tempo em uma comunidade, em batalhas de rima, não parece, mas eu rimava. Eu rimava. E nessas rodas só tinha, como que eu posso dizer, só tinha pecado nessas rodas, onde eu participava. Era muita gente fumando, era muita gente bebendo, era muita palavra de baixo escalão, e eu sempre estava ali no meio. Eu arrumava confusão com pessoas muito perigosas. Muitas vezes eu e minha família dormimos fora de casa por conta de ameaças que eu estava recebendo, de pessoas invadirem a minha casa, me ameaçavam de invadir a minha casa e me pegar lá dentro junto com a minha família e tudo mais. Estou falando isso para vocês porque me veio ao coração, não estava, eu não tinha planejado falar isso, mas foi sim algo que foi um tempo que eu não abri a porta para Deus entrar. Foi um tempo que eu não me permiti conhecer a Deus. E aí, no começo, quando eu comecei a falar agora do meu testemunho, eu falei que Deus ele foi intensificando a batida na porta, certo? De que forma Deus foi intensificando a batida na porta? Minha vida começou a ficar muito turbulenta espiritualmente. Eu não era católico, eu era da Umbanda. E lá era um pouco difícil, né? Para quem queria conhecer a Deus. Lá você simplesmente não conhece a Deus, você conhece a entidade muito, infinitamente inferiores e infinitamente malignas, que só querem fazer com que você perca a sua alma e a sua salvação. E devido a isso, devido a toda a vida que eu vivia, devido a todo o ego, devido a toda a má influência que eu vivia, ele foi intensificando a batida na porta, foi intensificando. E eu fui começando a ouvir mais, mas mesmo assim ignorar. E no final de 2023, eu perco o meu irmão. Eu acordo com a notícia de que o meu irmão foi encontrado,
no quarto dele com uma corda amarrada no pescoço. Eu infelizmente perdi meu irmão para o suicídio e para a depressão. E naquele momento ali foi a virada de chave que eu precisava para abrir a porta para Deus. Devido à grande dor de ter perdido meu irmão, eu falo o meu irmão, mas ele não era meu irmão de sangue, tá? Ele era um amigo muito próximo meu que cresceu comigo desde pequeno e que nós convivíamos muito juntos. Então a gente já tinha uma intimidade ali de irmão. E devido à grande dor que eu sentia naquele tempo, eu não conseguia achar um acolhimento na terra, em nada da terra. Eu não conseguia achar amparo. E eu passei muito tempo me sentindo desamparado, com uma agonia muito grande dentro de mim por conta da dor que eu estava sentindo. E aí a mãe do Enzo, que é aquele que está ali atrás, dá o Enzo, levanta a mão. A família dele foi muito importante para a minha conversão, porque eu sempre tive uma família católica, mas de IBGE, né? Aqueles católicos não praticantes. E a minha mãe, vendo o estado que eu estava, falou com a mãe do Enzo, que é uma mulher muito forte, espiritual. Pode falar. Você falou aí que quando você perdeu o seu irmão, foi a virada de chave para você se aproximar mais de Deus, você fala? Sim. Então foi nesse momento que quando você perdeu o seu irmão, você percebeu que você tinha que se aproximar mais de Deus? Exato. Quando eu perdi meu irmão, foi a questão que eu falei, que aqui eu estava me sentindo muito desamparado e eu não estava achando amparo em nada da terra, em nada das religiões que eu praticava, em nada do karatê, que era a minha religião na época, era o karatê, né? Religião entre aspas. E foi quando a mãe dele entrou. Eu estava falando agora que foi quando a mãe dele entrou, a minha mãe falou com a mãe dele e minha mãe, ela suplicou ajuda à mãe dele, que é a minha madrinha. E aí a mãe dele conversou comigo e aí ela me chamou na casa dela. No dia que o meu irmão faleceu, ela me chamou na casa dela e eu lembro que o assunto foi que eu estava defendendo as entidades da Umbanda, falando, não é isso tudo não, os caras são legal, são gente fina, tudo. E ela tentando colocar na minha cabeça que não era algo bom, que não era algo que ia trazer, que eram espíritos enganadores. E não só na Umbanda, mas também quando eu tinha algumas namoradas, elas eram protestantes e eu ia nas igrejas protestantes que elas frequentavam. E lá, a imagem que eu tinha de igreja era aquela coisa barulhenta, era aquele pessoal dançando, era aquele pessoal cantando, aquelas luzes no palco, tudo mais, parecendo um show de sertanejo universitário. E eu achava legal, só que na igreja católica eu nunca gostei, porque, quer dizer, hoje eu gosto, tá? Mas naquele tempo eu não gostava, porque eu achava que era uma coisa muito calma, muito assim, sabe? Eu sempre dormia durante as missas. E aí a mãe do Enzo, a minha madrinha, ela me convenceu de ir na Canção Nova. Ela falou, vamos lá na Canção Nova. Aí eu falei, tá bom, bora, né? Não tenho nada pra fazer. Aí eu fui lá na missa de São Bento. Aí eu cheguei lá, tava lá o padre lá no... Alguém aqui já foi na missa de São Bento, da Canção Nova? Sempre no começo da missa, antes, né, do Em Nome do Pai, tem um momento de oração, que é lá o pessoal orando em línguas, o pessoal rezando e aquela coisa bem eufórica. E eu cheguei lá, o padre quase dando um mortal em cima do palco lá. E eu falei, caraca, onde que estava essa igreja católica que eu nunca tinha visto, só tinha visto igreja, porque eu sou nordestino, né, sou lá de Recife, e lá é um pouco mais tradicional. Então, realmente, as coisas que eu sabia da igreja católica era que era aquela calmaria toda, entendeu? Então,
eu cheguei lá, eu me identifiquei com aquele carisma. E aí veio um retiro lá chamado Maranatá. Alguém já ouviu falar ou já fez? O Maranatá? Teve o retiro do Maranatá, que a mãe de Enzo convenceu eu e ele a fazer. E aí o Enzo foi e eu não, né? Aí, por conta de trabalho e tudo mais. E aí, quando o Enzo ele voltou desse retiro, ele voltou totalmente mudado. Ele era católico, mas ele também, eu arrastava ele um pouco para as coisas que eu fazia no mundo e tudo mais. E quando ele voltou muito mudado. Por que que do nada eu coloquei o Enzo na história? Porque a virada de chave que Deus usou para que o Enzo se convertesse refletiu muito em mim, porque ele vivia uma vida mais ou menos igual à minha e ele voltou mudado. Ele passou 3 dias fora e voltou outra pessoa totalmente diferente. E aí eu me identifiquei com aquilo, aquilo me tocou muito e eu falei: Deus, eu quero me aprofundar mais, quero conhecer mais o Senhor, eu quero amar mais o Senhor, eu quero sair da vida que eu estou e entrar a fundo na vida que o Senhor sonha para mim. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a servir no altar da Canção Nova, e o serviço no altar foi o que mais me ajudou a conhecer a Deus. Porque a gente, como acólito, a gente sempre está lá, muito perto, fora os padres. Nós somos o corpo litúrgico ali que mais está próximo da transubstanciação, mais está próximo ali da paixão. E isso foi uma coisa que me ajudou demais. Demais. Tanto que até hoje eu sou e sigo levando o meu serviço no altar, o meu acolitato, como uma missão principal na minha vida. Nisso, como eu tinha falado que Jesus, além de trindade, além de criador e além de razão de tudo, Deus ele também era eucarístico. Falei isso no começo da missa. Perdão. No começo da pregação aqui da partilha. E foi conhecendo, me aproximando mais de Jesus Eucarístico, que eu mais fui conhecendo a Deus, mais fui me aprofundando na segunda pessoa ali da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque ali no cuidado daquela Eucaristia, no cuidado daquela celebração, como acólito, cuidando tudo, a missão principal do acólito é proteger a Eucaristia, é cuidar da Eucaristia e da liturgia. E foi através dali que eu comecei a ter mais cuidado com a minha vida espiritual, ter mais cuidado com o que eu sabia de Deus, porque eu comecei a entender que Deus, mesmo Ele sendo infinitamente divino, muito acima de qualquer rei, de qualquer coisa terrena, de qualquer coisa dos céus, Ele ainda assim, por amor a gente, o amor ágape, Ele se faz presente em um pedacinho pequeno de pão. Porque ali também eu descobri que Jesus, Ele sendo tudo isso, Ele sendo um rei, que podendo receber uma coroa de ouro, por mim, Ele recebeu uma coroa de espinho. Ali eu descobri que Jesus, sendo rei, podendo ter um trono mais belo de todos os reis, de toda a terra, de todo o céu, Ele recebeu uma cruz, Ele aceitou uma cruz. Deus, Ele podendo ser aceito por todo mundo, Ele poder ter vindo aqui, feito todo mundo servir a Ele, todo mundo se curvar, se ajoelhar, Ele ainda assim se permitiu morrer na cruz, por mim, por você, pelas nossas famílias, por toda a humanidade, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus. Por isso,
que é importante nós nos aprofundarmos, conhecermos mais a Deus através, sim, das missas, dos grupos de oração, grupo jovem, dos serviços, das pastorais da igreja, também através do nosso trabalho, através da nossa família, principalmente através do amor à Eucaristia. E bom, como estamos falando de salvação, no princípio existia um casal, né? No princípio de tudo existia um casal que era Adão e Eva. Adão e Eva, eles estavam na presença de Deus, eles tiveram a oportunidade de serem criaturas de luz e pais também de toda a humanidade. Só que eles, na presença de Deus, eles decidiram trair a confiança dele, comendo fruto e gerando uma enorme decadência para a humanidade. Após o pecado de Adão e Eva, toda a humanidade sofreu o pecado deles, né? Então, em um jardim, tivemos um casal que, na presença de Deus, resolveu traí-lo e dar o pecado e a morte para toda a humanidade. Por que do nada eu falei de Adão e Eva? Porque muito tempo depois, um casal, também na presença de Deus, eles fizeram diferente e falaram sim. Eles falaram sim, Deus, eu vou servir, eu vou ser fiel até o fim, eu não vou trair, eu vou pegar a minha cruz e vou te seguir. Que foi São José e Nossa Senhora. Que eles também na presença de Deus, Deus menino, eles resolveram falar sim, eles decidiram sim, eles bateram o martelo e falaram: eu vou servir até o final, meu Deus. Eu vou servir até o final, meu Deus. E ali, através do sim deles, da coragem deles e da determinação deles, começou o projeto da nossa salvação. E a partir dali veio tudo o que eu falei de salvação, de Eucaristia, de tudo que nós temos e somos hoje. Ali deu início a, podemos dizer assim, a segunda humanidade de Deus. E bom, tivemos o sim de Nossa Senhora e de São José, a Sagrada Família, e eles em terra foram os que mais chegaram perto de Deus, assim, fisicamente e intimamente. Então, pode-se dizer que eles sim conheciam muito bem a Deus. Eles sim abriram as portas totalmente para Deus e através do amor eles conheceram a Deus, como vimos lá na primeira carta de São João, que é aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. E Nossa Senhora e São José dando a luz a Jesus e nascendo ali junto com Jesus também a Sagrada Família, eles amaram de tal modo que tiveram graças infinitas do céu. Por isso que a gente também tem que amar. E é muito importante a gente amar a Deus através também da nossa família. Fazer da nossa família também algo sagrado, algo divino, algo do céu. Tem uma música que tinha falado, não sei se está pronto, o Ministério de Música vai... Queria que você ficasse de pé um pouco. O Ministério de Música vai... Eu não vou me arriscar a cantar. E agora a gente vai chamar aqui à frente também a Neuzinha e o marido dela para ministrar justamente sobre esta pauta da família.
Cadu? Vem aqui, terminou? Vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, de determinação. Eu preciso mais de ti. 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 Desejamos profundamente. Preciso mais. Desejamos profundamente a tua presença, Senhor. E como entender? Eu tão jovem. Eu fiquei, achei engraçado, acho que a coordenação errou no cartaz. Reconstrói minha vida. E eu fiquei olhando tantos jovens precisando de reconstruir a sua vida. Como assim? E aí eu fui prestando atenção na pregação do Cadu, e ele foi dizendo do barulho, ele foi dizendo do karatê, ele foi dizendo da perca, ele foi dizendo do encontro da canção nova, ele foi dizendo do encontro com o Enzo, e isso tudo foi mudando. Interessante, pessoal, que vocês estão jovens, querem saber qual é o segredo para a felicidade? Querem saber? Querem mesmo? O segredo da felicidade está em buscar um sentido para a vida. Aqui eu estou tirando Deus, tá? Um pouquinho. Um sentido para a vida. O karatê era algo que deixava ele muito feliz. O sentido para a vida. Monsenhor Jonas da Bíblia disse que para nós, quando a gente começa a fazer caminho, não tenha medo de investir a sua vida na evangelização. É uma transmissão ou está gravando? É só uma transmissão? Está gravando, então vamos lá. Ó, tem um pessoal que está participando conosco de forma virtual, tá? É a Maria, é o José, é o Domingos, é o Carlos e a Kiara. Sabe quem são essas 5 pessoas? São os 5 jovens santos, os 5 mais jovens santos da Igreja Católica. Santa Maria de Gorete, 11 anos de idade. São José Santos, 14 anos de idade. São Domingos Sábio, 14 anos de idade. São Carlos Astucci, 15 anos. E a Beata Kiara, 18 anos. Quero dizer para vocês, eu e minha esposa começamos muito cedo, com 15 anos também. Eu me emocionei bastante no começo da oração, aí foi pouquinho, né? Tempo curto. E Deus falava isso no meu coração, para cada um de vocês. Procure um sentido na vida, tá bom? Hoje nós temos muito barulho e é muita pressão que vamos fazer. Nós temos que superar o irmão, mas se vocês achar esse sentido na vida, quem é Deus?
Não tenha medo de gastar a vida de vocês na evangelização. E olha só lá, o amigo do Cadu, o Cadu está aqui porque é dele. Então imagina vocês agora desde muito cedo buscar essa graça da santidade, buscar esse sentido no qual vocês possam verdadeiramente transbordar esse testemunho, no sentido que outras pessoas vão até vocês. Eu não sei, uma vida consagrada, um celibato, eu não sei, tanta coisa boa vocês podem fazer de agora, mas busquem esse sentido. E é isso que nós queremos pedir nesta manhã, que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês. Vocês podem fechar os olhos, e eu gostaria assim que muito vocês pudessem entrar nesse clima de oração. Queremos rezar de forma carismática, para que o Espírito Santo venha revelar no coração de vocês esse sentido, para que vocês vejam agora muito cedo, vocês tenham essa experiência com o Espírito Santo, assim como o Cadu teve esse testemunho, essa experiência com o Espírito Santo. Gostaríamos de pedir para cada um de vocês que se acalmem as suas emoções, os seus questionamentos, a sua fome, a sua memória temporal, com qual você acessou redes sociais ontem ou hoje, não sei, mas que você verdadeiramente se abra a esse momento. Que queremos rezar de forma carismática, que o Espírito Santo venha revelar a cada um de vocês o tamanho da graça que é estar do lado de Jesus. Vamos assim, se você nunca orou no Espírito Santo, comece de forma cantarolar, devagarzinho, que o Espírito Santo vai te revelar coisas que ainda você não experimentou. E eu digo isso de forma física. O Espírito Santo possa te tocar de forma física. Ontem eu vi um testemunho de uma irmã que dizia que Nossa Senhora, quando colocasse ela no colo, ela viu o joelho de Nossa Senhora. Pedir a graça agora do Espírito Santo, da renovação. Vocês muito jovens já precisam ser consertados, vocês muito jovens já precisam organizar a sua vida como um todo. Vinde, Espírito Santo. E cada um tem um Deus, né? Deus se revela de várias formas. E cada um de nós conhecemos Deus de um jeito. Fazemos uma experiência de um Deus, né? Quem é Deus para você? Quem é esse Deus para você? Eu sou aquele que te criou com amor. Eu sou pai para você. Eu te conheço pelo nome. Sei o que você sente e o que você pensa. Constantemente eu penso em você. Sou um amigo. Sou aquele que nunca te abandona, mesmo nos dias difíceis. Sou aquele que por amor a ti morreu em uma cruz. Quero que você me conheça. Quero que você experimente esse infinito amor. E eu creio que hoje no céu está acontecendo uma grande festa. Amém, Senhor. Porque Deus está muito feliz porque você está aqui. Glória, glória a Deus. Você aceitou esse convite. E você está fazendo história, porque você está sendo o primeiro nesse retiro. Olha só o que Deus está fazendo com você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que hoje você abra as portas do seu coração, da sua vida, para Ele entrar, para te fazer uma pessoa melhor, para te fazer um evangelizador. Porque através de vocês que estão aqui hoje, mas em especial através de você, virão muito mais jovens. Você é o primeiro jovem a fazer esse retiro. No próximo você vai trabalhar como servo e você vai trazer muitos outros. Então, eu sei que o inimigo está furioso, mas Deus está muito feliz. E se você acha aqui a terra, essa vida boa, imagina aquilo que Deus reservou para você no céu. Eu fico pensando como será o céu, né? Como será o céu? Como Deus fez nos mínimos
possamos ser. E eu também, como você, tinha as minhas indecisões, tinha as minhas inquietações, tinha as minhas falhas, errava como amiga, errava como filha. Dentro da minha casa, eu tinha muitas discussões com a minha mãe por conta das minhas irmãs. Eu era uma boa filha, eu era obediente, mas entrava muito em contradição as minhas irmãs comigo e a minha mãe. Eu sou filha de pai separado. A minha mãe tinha que trabalhar muito e deixava muita gente só, muita gente, os menores como os maiores. E eu tinha muitas brigas. Não sei se você vive isso na sua casa. E nessas brigas, nessas discussões, eu trabalhava, eu estudava, mas como o Félix falou, tinha um vazio dentro do meu coração. Para que eu vim? Para que eu estou aqui, Jesus? O Senhor podia me tirar daqui. Eu falava, se o Senhor me levar hoje, para mim eu vou tratar tudo de bom. Pode me levar, minha vida não tem sentido. Eu trabalhava, eu estudava, eu participava de grupos de jovens. No meu tempo não tinha RCC ainda, mas tinha grupo de jovem. Eu participava do JAL, que era meu grupo. E nos meus relacionamentos também com meus amigos, eu era falha, eles eram falha comigo. E aí uma noite, eu sentei na minha cama e comecei a conversar com Deus. E eu sentava na cama e contava tudo aquilo que eu tinha vivido. Jesus, olha só, hoje eu fui trabalhar, olha, eu não gostei, não estou gostando desse trabalho. E a minha amiga, e eu ia contando, eu ia relatando como se eu estivesse falando aqui para você. E isso começou a acontecer todas as noites. Todas as noites eu sentava na minha cama e eu conversava com Jesus. Eu naquele tempo não sabia que isso era oração. Você sabe que o seu diálogo, que a sua conversa é uma oração. E que você pode fazer isso. O Deus Criador, infinito. Deus sempre foi Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas você pode chamar Ele para entrar no seu quarto. Você pode chamar Ele de amigo. E pode conversar com Ele. E contar, a minha mãe hoje não entendeu. Olha tudo que eu faço nessa casa, ninguém agradece. E olha que sou eu que trabalho. Essa é uma oração pessoal. E nós temos 20 anos que estamos na Canção Nova. Naquele tempo eu não sabia o que ia acontecer comigo. E eu pedi um monte de coisa para Deus. E algumas coisas Ele realizou. E graças a Deus outras não. E Ele fez melhor. Fez muito melhor na minha vida, na vida do meu esposo. Nós temos um casal de filhos. E o meu filho é missionário também da Canção Nova. E está em Cachoeira Paulista. Ele é do núcleo e nós somos segundo elo. Olha os frutos que veio a partir dessa oração. Então, jovem, você tem força. Jovem, você é forte. Esse é o seu primeiro retiro. Mas peça a Deus que seja o primeiro de muitos. E que a sua vida não seja a mesma. Que você saia aí pelaquela porta, não mais essa pessoa da qual você entrou, mas que saia diferente. A sua casa não é a casa que você queria, os seus pais não é os pais que você queria, mas começa por você. Lá está precisando da sua oração. A sua mãe está precisando da sua oração. O seu pai, eles também estão cansados. Eles também querem encontrar com esse Deus verdadeiro que dá sentido a todas as coisas. E eu fui aprendendo a rezar. E eu fui aprendendo que ao longo do meu dia eu posso conversar com esse Deus. Padre Jonas nos ensina que nós, se você não tem tempo de ficar ali paradinho rezando, que também é muito bom e é necessário, que você pode ao longo da vida ir rezando e trabalhando. E rezando e trabalhando. Então você levanta, como o Cadu falou, vai para o trabalho, vai no ônibus, vai rezando,
vai no carro, vai para a escola, vai entregando os professores, os amigos. Gente, Deus conta com você. Esse Deus verdadeiro que ama, que é amor, Ele pede para que você seja amor lá na escola, lá na sua classe, para que você seja amor na sua casa, na sua família. Às vezes a sua casa, dentro da sua casa é uma bênção, é um paraíso, mas a sua família quando encontra, então você precisa de você, precisa de Deus, precisa que você leve Deus para ela. E nós estamos aqui como família, e nós estamos aqui como pais, e pedindo para que nesse momento você vai refletindo, você vai rezando. Para mim, Deus é um amigo fiel. Ele é o meu amigo fiel desde lá dos meus 15 anos. Desde muito cedo, Ele se tornou esse amigo fiel. E eu dizia para Ele, e eu digo para Ele, às vezes, muitas vezes na Eucaristia, quando eu comungo, Jesus, você é meu amigo fiel. Porque o seu amigo te trai. E você trai seu amigo. Mas Deus, Ele não trai você. E você trai Ele. Então, todas as vezes que você peca, o seu pecado causa um ferimento ali, ó. Jesus na cruz. O meu pecado causa ferimento. O meu pecado causa dor. E mesmo eu ferindo, eu vou ser liberada. Porque mesmo quando você cai, Deus te dá uma outra chance. Não desista, não desanime. Quem tem um pai ou mãe vivo, tem a graça do pai e mãe vivo. Tá bom. Eu disse e dei uma dica para vocês do processo de mudança, apesar de vocês serem muito jovens, para dar início a um processo de mudança, que seria um sentido à vida, ok? Mas esse processo é muito importante e gostaríamos de rezar agora sobre isso, sobre o relacionamento entre pai e mãe, tá bom? Nós, muito jovens, carregamos muitos traumas, não sei de onde sai isso, mas decepção com pai e mãe. Vamos fazer uma oração agora nesse sentido, de pedir perdão ao pai, à mãe. Vamos voltar à nossa amizade inicial com o pai e a mãe. Às vezes o seu pai não te dá a atenção e o carinho que você acha que você precisa, mas ele está ocupado com as suas dificuldades do dia a dia, suas contas a pagar. Então peço que você feche os olhos e vamos agora numa profunda intimidade com Deus, pedir perdão a Deus. Senhor, perdão por eu ter pensado mal do meu pai, por não ter essa amizade com o meu pai e com a minha mãe. Vai falando, quero ouvir sua voz. Vamos retirar toda a inimizade que existe no teu coração com o seu pai, com a sua mãe. Vai dizendo: Senhor, eu quero retomar, eu quero começar uma vida agora, eu quero organizar a minha vida e eu já quero começar com essa amizade com meu pai e minha mãe. Vai falando, não estou ouvindo a sua voz. Força, jovem, você tem força. Agora, a Neuza disse agora, você tem força de mudar o mundo, você tem força de atrair mais jovens. Vai falando isso. Vai pedindo perdão. Senhor, perdão por ter julgado minha mãe, por ter exigido demais dela. Dentro das suas limitações, ela não entende algumas coisas. E vai se reconciliando diante de Deus com seus pais, para que você entre verdadeiramente nesse processo de mudança e conversão, para que você verdadeiramente entre nesse processo no sentido da vida, para que você verdadeiramente comece a evangelizar, a falar de Deus até aqui na frente, no próximo encontro, está ajudando. Então peça a Deus, peça perdão a Deus dessa inimizade com os seus pais. Isso que o Senhor me coloca no meu coração. Muitos jovens aqui com inimizades, imaginando que o pai e a mãe seja um impostor, o pai e a mãe seja um inimigo, um pai e a mãe não apoiem as suas decisões. Vinde ao Espírito Santo de Deus. Jesus, coloca no teu coração que Ele está tirando do seu coração toda a mágoa que você sente do seu pai, toda a raiva,
da sua mãe, quando fala para você tomar cuidado com as suas amizades, ou talvez tenha uma amizade aí na sua vida que os seus pais não gostam, seus pais não querem. Lembra daquilo que o Cadu falou, muitos jovens caem pelas amizades. Vai num grupinho, vai em outro, grupinho mau, grupinho ruim, e você não é o super-homem para dizer que não, ele é mau, mas eu não sou. Não, você vai acabar caindo, você vai acabar sendo mal, você vai passar para o lado dele. Então evite isso. E como o Félix falou, vai tirando do seu coração toda mágoa, toda tristeza, de toda a cobrança da sua mãe, do seu pai, dos seus pais, dos seus amigos, toda a pressão que está sobre você. Jesus agora tira. Jesus agora pega. Filho, filha, eu não me afastei de você. Não sou eu que me afastei de você, é você que está se afastando de mim. Eu estou contigo, não tema. Queira essa união com Jesus, peça perdão. Busque o sacerdote, se confesse. Busque essa vida de Deus, de oração. Você tem uma família agora, uma família paroquial, uma família aqui que vai rezar com você. Você partilha as suas dificuldades. Não sofra sozinho. Conte para o coordenador do seu grupo. Peça para o padre ir na sua casa rezar com você. Mas é importante você abrir o coração para Deus nessa manhã. Deixa Deus limpar, deixa fazer essa faxina em você. E agora mesmo, eu e Félix nos colocamos aqui. Se você quiser pedir perdão ao seu pai, se você tem dificuldades, bloqueios com o seu pai, você vem aqui agora pedir perdão se você se sente tocado. Se você tem grandes dificuldades com a sua mãe, eu estou aqui, meu filho, minha filha, para te acolher e para rezar com você. Peça perdão, faça esse ato concreto. Se você sente que você precisa pedir perdão, nós estamos aqui, você pode ir. Enquanto isso, o Ministério de Música vai rezando e cantando. Até mesmo você que perdeu seu pai, sua mãe, pode vir aqui, tá bom? Fecha os olhos, não olha para mim, olha a fisionomia do seu pai e da sua mãe. Talvez eu não pareça fisicamente, mas você pode vir aqui, dar um abraço, tá bom? Pode falar, pai, perdão. E eu vou falar em nome do seu pai, em nome de Jesus, eu te perdoo. Ou se você tem dificuldade com o seu irmão, olha o Cadu aqui, ó. Pode vir aqui, abraça o Cadu, peça perdão. Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes estar longe de ti, pois não sei viver sem ti. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Vamos, jovens, venham. Não me Coragem, vamos, que te coragem. Vamos dar o primeiro passo. Eu sei que nem vocês estão recebendo perdão. Eu sei que o Senhor está libertando muitos jovens agora da pornografia. Vamos apagar esse site do seu celular, tá bom? Deus coloca no meu coração que alguém que não quer resistir. Dê o primeiro passo. Meu
Agradeço a oportunidade. Eu sei que muitos jovens gostariam de estar aqui e abraçar, não teve coragem, mas o Espírito Santo continua agindo e eu tenho certeza que vocês vão fazer com seus pais, tá bom? Eu disse para vocês com relação a buscar um sentido na vida, e eu queria dar uma receita. Tem um livro maravilhoso que vocês podem ler, que chama Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. É maravilhoso, tá? Vocês muito jovens podem ler esse livro. Quem gosta de ler? Levanta a mão. Ninguém? Ó, vamos começar a ouvir então. Tem aplicativos muito legais para ouvir. Se vocês começarem a ler esse livro, ele é transformador, tá bom? O Sentido da Vida, Viktor Frankl. Depois eu vou passar para o pessoal e agradeço a oportunidade. Tá, eu me emocionei bastante quando eu vi esse jovem, porque eu comecei muito jovem, eu e minha esposa, e Deus está começando uma nova etapa na vida de cada um de vocês, tá bom? Enzo, Cadu, aqui pessoal, ó, você quer um exemplo? Aqui é só um exemplo, tá bom? Ele não veio, ele não falou nada, ele não testemunhou, ele não... O que você disse hoje? Nada, né? Nada, eu nem vou deixar ele falar, tá bom? Para dizer que o que ele fez, olha o fruto. Olha o fruto aqui, gente. E não é pequeno não, também. Tá bom? Obrigado, gente. Amém. Jovens, o Cabo vinha trazendo aqui que Deus é amor, Deus é o Criador, Deus é a razão, e até fizemos uma dinâmica para vocês virem aqui. Eu sentia também muito forte no meu coração falando de Pai. Para mim também é bem forte falar nisso, porque quando eu reconheço a Deus, a palavra mais forte de falar assim é Pai. Eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai, então para mim, durante muito tempo foi difícil esse relacionamento com Deus, porque eu não tinha um relacionamento com o pai, eu não sabia como era. Então para mim era muito difícil estar e sentir a presença de Deus. E eu não tive a oportunidade, como você, de iniciar a minha caminhada jovem. Eu demorei bastante tempo. Mas foi quando eu comecei a reconhecer que Deus era meu Pai, tudo mudou. Aí Deus era amor, Deus era o Criador, Deus era a razão. Mas eu tive que reconhecer que Deus era meu Pai. E nós vamos cantar de novo essa música. E eu quero que vocês se abracem. Sinta o abraço de Deus te acolhendo neste momento. Se eu tiver com alguém aí do seu lado também, pode abraçar essa pessoa. Mas se abrace e só ouça essa música. É o próprio Deus te falando. É o próprio Deus falando com você no seu coração. Amém? Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes para longe de ti, pois eu sei que vem sem Deus.
forte e me prende bem junto a ti. Não me deixe. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem teu amor. Deixa Deus te abraçar nesse momento. Meu já não sei viver sem Disso, meu Pai. meu já não sei viver sem o teu amor. Amém? Podemos sentar. Ó, tem alguém querendo ir no banheiro? Vamos dar 5 minutinhos, rapidão, só para ir no banheiro e voltar, quem quiser ir no banheiro, tá?